Salve, salve, treinadores Pokémon, eu sou o King, seja bem-vindo ao canal King Mestre Pokémon, e nesse vídeo a gente vai falar sobre um tipo de carta que ainda não existe dentro do Pokémon TCG Pocket e que sim, vai existir em breve. Bora lá! Vamos lá, família, tem um tipo de carta treinador que tá faltando dentro do Pokémon TCG Pocket. Vamos falar aqui então de como é o formato dessas cartas, depois eu vou dar um exemplo para vocês de como essas cartas são, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu colocar aqui uma primeira explicação para você, que é, toda vez que você vê escrito ali carta trainer, é um tipo de carta que tem outros tipos de carta dentro dela. Mas basicamente, assim como o Pokémon, você tem um Pokémon básico, estágio 1, estágio 2, X. Dentro das cartas de treinador, você tem alguns outros tipos de carta. O primeiro que a gente tá vendo na tela é a carta de item, tá bom? As cartas de item, elas são utilizadas, elas procam o efeito delas, elas causam o efeito delas naquele momento e elas não têm mais nenhuma outra perpetuação depois daquilo. E você pode utilizar quantas cartas de item você quiser por turno, tudo bem? Feito. A Pokébola aqui, por exemplo, você vai utilizar ela para comprar um Pokémon básico aleatório do seu deck, certo? E é tranquilo. Fez, utilizou, ela foi para sua pilha de descarte, acabou o efeito desta carta. O próximo tipo de carta que a gente já tem também é a carta de apoiador ou supporter, se você jogar o jogo em inglês. E a gente tem aqui então a pesquisa de professor. O efeito do apoiador, né, da carta de treinador supporter, apoiador, é geralmente mais poderoso do que em comparação com o item e por isso ela tem uma restrição. Você só pode utilizar uma carta de apoiador por turno. Então, usei o Professor Carvalho, não posso usar a Kiss, não posso usar o Red, não posso utilizar o Giovanni. Perfeito? Essa é a diferença do apoiador para a carta de item. Ela também proca o efeito dela e vai para o seu cemitério. No máximo, ela tem o efeito até o final do turno. Então, por exemplo, ou neste turno, melhor dizendo. Então, o Red, por exemplo, vai dizer, neste turno, o seu Pokémon causa mais 20 de dano. Ou tem carta até que diz no próximo turno do seu oponente, como Blue ou Adamant, tá? Mas beleza. Próximo tipo de carta chegou mais recentemente pra gente é a carta de ferramenta ou ferramenta Pokémon ou Pokémon Tool em inglês. A Pokémon Tool é uma carta que ela vai ser fixada em um Pokémon que você tem, vai ser anexada, vai ser colocada nesse Pokémon que você tem e ela vai fazer um efeito para este Pokémon. Existem formas de você ter a sua ferramenta removida pelo seu inimigo, por hora dentro do jogo não tem como você mesmo tirar a sua ferramenta, até onde eu me lembro, e não tem como você colocar uma segunda ferramenta para sobrepor a primeira e nem para adicionar uma segunda. Cada Pokémon só pode ter uma ferramenta ligada a ele, mas você pode sim ligar mais de uma ferramenta por turno, desde que sejam em Pokémons diferentes, e tá tudo bem, né? Então a restrição da ferramenta é só pode uma por Pokémon, tá? A capa gigante, que tá de exemplo aqui, ela aumenta em 20 de vida o Pokémon que recebeu a capa gigante. Mas e aí? Falta um último tipo de carta. E esse tipo de carta, ele tem um efeito contínuo e que é compartilhado para os jogadores. Esse tipo de carta é o estádio. Os estádios, eles ficam num slot específico para estádio no seu playmat de competição ali de jogo, e dentro do Pokémon Pocket seria preciso criar um espaço para que o Pocket receba o slot de estádio. Porém, quando o jogo saiu, a gente não via como as ferramentas ficariam ligadas no Pokémon. Só que quando chegou a ferramenta, só foi criado um asset novo, foi criado uma pequena ferramentinha ali com uma imagenzinha que aparece quando você usa a ferramenta, o que me mostra que o Pokémon Pocket pode receber atualizações para que outras coisas aconteçam dentro da estrutura de batalha e que não teria problema o estádio ser criado para ser utilizado dentro do jogo, pois os estádios são uma ferramenta de jogo interessante
que aumentam a diversidade, estratégia e gamas de jogadas dentro do game. Então, para mim, as cartas de estádio serão muito bem-vindas quando chegarem e eu acho que elas vão chegar. Se vão chegar nessa próxima coleção ou nesse ano, não sei. O meu chute é que deve chegar sim nessa próxima coleção, já que ferramenta chegou na outra grande coleção, que foi a coleção de Sinnoh, e a gente passou por mais 2 meses em Sinnoh, né? Então, poxa, o pacote ali do Dialga, do Palkia, depois o pacote do Arceus. E aí esse pacote que chegou agora, gente, ele é o pacote dos Shiny, né? O pacotinho do Shiny. Porém, ele meio que é a coleção do Giratina, né? O Giratina veio aí finalmente e ficou muito forte. Então eu acho que a gente pode acabar recebendo alguma outra região e junto com essa outra região acabar recebendo as cartas de estádio. E eu separei alguns estádios interessantes para vocês terem alguma noção de como podem ser os efeitos, e a gente pode ver alguns caras que são promissores, alguns estádios promissores para chegar no jogo. Bom, vamos começar então com esse que tava na tela, que é a carta do estádio animado. E o estádio animado tá pequenininho aqui, mas eu vou ler para vocês. Ele é o estádio. Ah, outra característica dos estádios que eu esqueci. Só pode ter um em jogo e ele faz efeito para você e pro oponente. Então, se o seu oponente jogar outro, o estádio que estava ativo é imediatamente destruído e aí o novo estádio jogado é que fica como vigente. Se você jogar outro estádio, você também destrói o seu estádio anterior, tá? Esse aqui, o estádio animado, diz: cada Pokémon básico em jogo, seu e do seu oponente, recebe 30 pontos de vida. E aqui eu separei uma série de Pokémons, aliás, de estádios, que vão afetar os Pokémon básicos. Porém, a gente pode discutir que os básicos talvez precisem desse empurrãozinho em alguns cenários do Pokémon TCG físico. Todas as cartas que a gente vai ver aqui são do físico. Pro Pocket, a gente vive um cenário onde hoje os Pokémon básico X são muito dominantes. Giratina, o Darkrai e o Arceus e o Dialga, até a Palkia e o Articuno são os grandes points disso. Apesar de que a gente vê que Gallade é relevante, ele é um estágio 2, o Gyarados é relevante, ele é um estágio 1, Rampardo é relevante, é um estágio 2. Quem mais é muito relevante hoje? Rampardos, Gallade, Gyarados, Meowscarada, Magnezone. Esses Pokémon são estágio 1, 2 e também acabam sendo relevantes. Então, o meta anterior era muito calcado nos básicos. Agora a gente tem um só deck que é full básico, mas a gente tem outros decks que acabam mesclando mais coisas e até que baixou um pouco já esse chororô em relação aos básicos, são muito fortes. Por que eu digo chororô? Se você é velho de guerra de card game, você sabe que card game varia muito entre o que é forte e depois, em sequência, isso fica fraco e vem outra coisa que fica forte. Se você não gosta de um meta comum, é normal que você vai reclamar, mas eu acho que às vezes as comunidades acabam perdendo a razão no jeito da reclamação, no tanto que reclamam, tá? Mas vamos lá. Nossa próxima carta, então, é a Quadra de Praia. E a Quadra de Praia diz: o custo de recuo de cada Pokémon básico em jogo é 1 a menos. Então veja que é mais uma carta para ajudar os Pokémon básicos, tá? E a gente também tem mais uma, que é a sede da Liga Pokémon, que diz: os ataques dos Pokémon usados por cada Pokémon básico custam uma energia incolor a mais. Então veja que essa aqui já é feita para prejudicar os básicos. Então a Quadra de Praia ajuda os básicos, faz com que eles recuem mais fácil. O estádio animado faz com que os Pokémon básicos tenham mais vida. A sede da Liga já faz com que eles tenham que usar uma energia a mais incolor para bater. Então, veja como isso poderia afetar o balanceamento em torno de básico, estágio 2, estágio 1 para o Pokémon TCG Pocket. Essas 3 ferramentinhas que eu trouxe aqui, essas 3 cartas de estádio, já fariam uma boa baguncinha se chegassem. Imagina se o estágio animado do Pokémon TCG Pocket diz: cada Pokémon que não é básico, ou seja, estágio 1 e estágio 2, tem 20 a mais de vida, tá? Imagina se Quadra de Praia dissesse: o custo de recuo dos Pokémons que não são básico tem 1 a menos incolor para recuar. O jogo já fica muito mais tranquilo, talvez, para você experimentar os estágios 1 e 2. Mas aí não, ou até a ferramenta talvez tivesse que ser para piorar os inimigos
que são básicos e não necessariamente ajudar você. Então, a sede da liga, né, fazer com que os atacantes X tivessem que utilizar uma incolor a mais, essa carta já destruiria muitos Pokémon X, porque ao ser colocado, você atrasaria um turno dos caras. Você quer concorrer a uma miniatura como essa aqui do Galarian Zigzagoon? Você quer jogar torneios exclusivos da comunidade e tentar levar pra casa um quadrinho como esse aqui, personalizado com o Pokémon mais forte do mês e ainda com o seu nome estampado aqui embaixo como grande campeão do mês? Pô, King, mas deve ser caro pra participar disso tudo, não? Não, meu mano, é mais barato do que uma coca de 2 litros. Só por R$5 você participa dos sorteios, ganha acesso aos torneios, vídeos exclusivos e antecipados aqui do canal. Então dá essa moral pra gente, vem pro nosso grupo exclusivo do WhatsApp também e ajuda a gente a bater a nossa meta aqui de 30 membros desse mês. Aí vamos pra mais uma rodada de carta e a gente tem a Montanha da Gravidade. Cada Pokémon estágio 2 em jogo, a seu e do oponente, recebe 30 PS a menos, então pontos de saúde, né? Mais uma carta para prejudicar os estágio 2, né? Mas a gente poderia imaginar uma carta para prejudicar os básicos, né? Então, imagina, pô, se fosse uma carta que cada Pokémon X básico tem 30 de vida a menos de limite. Nossa, 30 é muito. 20. Imagina o Darkrai que tem 140 de vida, mesmo com a capa, se ele não tirar o estádio da mesa. Seria muito, muito forte. A próxima carta, eu saio dessa dinâmica de estágio 1 básico, estágio 2, e a gente vai para uma outra dinâmica que eu acho que precisa ser melhorada dentro do Pocket, que são condições especiais. Os decks de condições especiais, esses sim são muito fracos, esses nunca viram um jogo de alto nível assim, sabe? Eu acho que o mais perto disso foi o Venoshock do Scolipede, né? O Venoshock de Clodsire que saiu agora, o Venoshock é o ataque, né? Mas não é tão bom assim. Então, bom, Selva Perigosa. Durante o check-up Pokémon, então no momento onde acaba o seu turno, coloque 2 contadores de dano em cada Pokémon que esteja envenenado, que não seja do tipo Dark, né, do tipo sombrio. Então, cara, isso aqui combaria muito com os Pokémon de veneno, que precisam de ajuda, né? A gente tem agora a Ekans, que garante veneno, o Grafaiai, que tenta envenenar do banco, Clodsire, que é um X que ataca com Venoshock. O Venoshock sempre é uma quantidade de dano, se o inimigo estiver envenenado, cause mais dano. O Venoshock sempre é assim no jogo. E a gente tem o Scolipede, que também dá Venoshock, e tem o Clodsire, que também dá Venoshock. Só que assim, o duro é manter o cara envenenado, porque se o cara evolui, já sai o veneno, se o cara recua, já sai o veneno. Então, aplicar veneno, às vezes, você tem que aplicar com um Pokémon muito fraco, ou é com moeda, tá ligado? Então é bem difícil. Eu adoraria ver a mecânica de veneno se estabelecer mais, então acho que, pô, Selva Perigosa seria muito, muito legal. O problema é que essa carta isenta os Pokémon sombrio, né? Então, você, tipo, se o Darkrai continuasse relevante como tá, você não tiraria proveito dessa carta enfrentando o Darkrai. Aí Arceus também é muito popular, e o Arceus não pode ser afetado por veneno. Então, você já tem ali 25% das suas partidas, você vai estar enfrentando um desses 2 decks, e aí essa carta não é efetiva contra eles. Então, mesmo com essa carta aqui, ela precisaria excluir esse textinho de não afetar os sombrios em jogo, e senão você teria uma restrição ainda maior, não seria tão efetiva a carta. E a última que eu trouxe, essa aqui é um pouquinho mais voltada para uma outra coisa que eu também acho que às vezes é bom, às vezes não, e mais tem uma carta que é razoavelmente poderosa que faz isso aqui. Porém, o Bosque de Glenwood, ele vai fazer com que você possa rejogar as suas moedas. Você pode rejogar as suas moedas depois de um ataque. Então, pô, tô jogando, mas você não pode... Se você jogar e tirar pior, tu vai tirar pior. Então, isso aqui ajudaria alguns Pokémons como Marowak, que eu acho que precisaria de ajuda. Isso aqui ajudaria... quem mais? Vai uma ajudinha legal aí. Pô, Flamigo, vai ajudar o Medichan. Vários Pokémon de moeda. Tem alguns que são consistentes mesmo sem. A Tinkaton, né, poderia ser ajudada. Mas tem alguns Pokémon que já são consistentes ou ok mesmo assim. Então, por exemplo, o Kangaskhan sempre viu o jogo. O Exeggutor sempre viu o jogo. Celebi viu o jogo. Essas cartas talvez ficassem chatas demais se a gente receber Bosque de Glenwood dentro do game. E ainda assim,
mas é só pra ataque, mas ainda contaria pokémons como o Moltres, que talvez tentasse ajudar com mais energias o seu Charmander, mas ainda assim você pode jogar aí e depois tirar menos moedas do que você tirou antes. Mas se tirar 0 é muito positivo. Não ajuda a Misty, esquece a Misty, não afeta a Misty. Mas é isso. Essas aqui são algumas cartas que são estádios e que poderiam ser interessantes de chegar no Pokémon TCG Pocket. E eu acho que estádio vai chegar em breve. Se vão ser essas daqui, se vão ser focadas nessas coisas que eu falei, de mexer no balanceamento entre básico, estágio 1 e estágio 2, se vai mexer com as moedas e com o veneno, eu não sei. Pode ser que eles façam ginásios muito mais simples, tipo o ginásio de luta, todos os lutadores batem mais. O ginásio de água, todos os Pokémon de água têm mais 20 de vida. O ginásio de grama, todo Pokémon de grama precisa de uma energia a menos pra bater. O ginásio de fogo, entendeu? Tipo, eles podem fazer ginásios genérico pra um tipo de cor, um tipo de elemento, né, que ajude mais. Ou eles podem fazer cartas mais abrangentes que afetem outros aspectos do jogo. Mas é isso. É isso, família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece, torne-se membro para apoiar o canal. Tamo com 17 e a gente precisa bater a nossa meta de 30 membros. Será que você consegue me apoiar nessa? Ó, passamos da metade, mano. Só vem pra gente passar a régua e fechar essa conta. Espero que você tenha gostado desse vídeo mais informativo e quase uma aulinha também aqui de Pokémon TCG, beleza? É isso, eu vou deixar você aqui em cima com um vídeo de um deck que eu tenho jogado muito, que é o deck de Meowscarada com Magnezone. Eu acho que é esse deck que vai me dar o elo mestre, beleza? Então é isso, espero que você tenha gostado, te vejo no outro vídeo e fui!